Graça e paz, amada igreja. Muito bom dia. Que Deus esteja no coração de cada um de nós nesse momento, nesta manhã. Não só em nós que estamos aqui, mas naqueles também que, por N motivos, não puderam comparecer, não puderam estar aqui. Mas antes de tudo, eu queria louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é todo-poderoso, Ele é misericordioso. Só o Senhor é o Senhor e Salvador. E porque eu queria começar dando glória a Deus. Isso deve ser sempre em nossas vidas, mas não sei se vocês prestaram atenção no depoimento da nossa irmã, um pouquinho aqui antes do nosso irmão também louvar. E mais uma vez, Deus ele me confirma uma oração. Da mesma forma que Deus confirmou uma oração para ela hoje, através da confirmação que Ele deu a ela, foi uma confirmação para mim também. Deixa eu dar um enredo para que vocês entendam. Essa mensagem que eu vou passar, que eu vou conversar um pouco com vocês hoje, não foi uma mensagem que o Espírito Santo me iluminou agora. Foi, se eu não me engano, semana passada. Em um dos meus devocionais, dos meus estudos, o Espírito Santo ele ministrou e montei essa mensagem. Sendo que ontem o Espírito Santo me incomodou em uma outra mensagem. 3 vezes ontem, no dia. Então eu entendi que a mensagem que ele queria que eu passasse seria essa. Porém, ontem ele me incomodou em 3 períodos, sendo que eu não tive tempo de parar para estudar a mensagem, para poder montar. E aí, quando foi hoje pela manhã, me acordei mais cedo, me acordei às 6 horas, 6h30, e aí comecei a estudar a Bíblia dentro daquela passagem que ele tinha me inspirado ontem, que ele tinha me incomodado ontem. Sendo que eu lia, relia, e a mensagem não fluía. Então me veio aquela questão vê aquela mensagem que tu escreveu, que está guardada. Eu fui lá, peguei, quando peguei a mensagem, comecei a ler de novo, eu entendi, é essa mensagem. E por que foi uma confirmação? Porque essa mensagem, ela fala muito do que a irmã falou no começo do depoimento dela. Sobre o trabalhar, sobre a obra de Deus, sobre o estar na movimentação, sobre saber que a gente está aqui para fazer algo maior e não somente estar. Não somente ficar e esperar. Como eu já até falei um pouco em uma outra mensagem que eu tive a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Então, hoje, mais uma vez, glorificado e exaltado seja o Senhor Deus, porque Ele nos ouve diariamente. Ele está pronto com os ouvidos abertos e atentos para nos ouvir. Basta que a gente, de coração, se achegue a Ele. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 25. Vamos estar lendo 41 ao 46. É uma mensagem que é uma palavra que é bastante conhecida, mas eu quero que os irmãos se atentem a algo que é muito importante. Assim diz a palavra do Senhor. Então dirá também, palavras do Senhor Jesus Cristo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos, o não fizestes a mim. E irão estes para o eterno
para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus Pai, Pai eterno de misericórdia, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, porque só tu é merecedor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade diariamente de estarmos se aproximando de Ti, buscando Te entender, para que possamos estar cada vez mais dentro daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Muito obrigado, Senhor. Que a mensagem hoje não saia simplesmente da minha boca, do meu intelecto, como algo criado por mim, mas que as palavras saiam da minha boca com a minha voz, mas sendo utilizadas pelo teu Santo Espírito, Pai. É em nome de Cristo Jesus que te pedimos e já te agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve. Amém. Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que é, como eu falei, uma mensagem bem conhecida e que tem um ponto muito interessante que a gente precisa se atentar. Quando Cristo ele enfatiza nessa mensagem a questão do não fazer. Não fazer. Hoje a gente vive num mundo em que tem muitas pessoas e a ideia do mundo é a seguinte: ah, fulaninho é tão bom. Quando acontece alguma tragédia, quando acontece algo de ruim, um falecimento, com uma pessoa que era considerada perante a sociedade uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa caridosa, e acontece alguma fatalidade com ela, qual é a primeira reação? Ah, fulaninho era tão bom, não merecia morrer, não merecia esse fim, não merecia isso agora. Sendo que essa questão de só o ser bom, essa ideia de só ser bom, ela está se filtrando de uma maneira negativa e diferente na igreja. Como assim, Alex? Ser bom? Não é bom? Certo. Sendo que tem pessoas que o bom para elas é simplesmente o não fazer o mal. E tem muitas pessoas que lá fora têm essa visão. A fulaninha era tão bom, não fazia mal a ninguém. Realmente não fazia mal a ninguém, mas também não procurava fazer o bem. Então, o bom para eles era porque ela não fazia o mal. Sendo que a Bíblia, ela nos mostra que nós não fomos salvos para ficar simplesmente sem fazer o mal e não fazer o bem. A Bíblia nos mostra isso, e é isso que hoje nós vamos conversar um pouco. Conversar um pouco até onde vai as obras interferir na nossa salvação. Até onde as obras vão interferir na nossa salvação. Porque também tem uma visão de que muitos crentes que têm que, uma vez salvo, sempre salvo. Acabou, você não precisa fazer mais nada, salvo para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo, não precisa fazer mais nada e está tudo certo. E é outra coisa que a Bíblia também ela refuta. A Bíblia nos mostra que, novamente, nós não fomos criados, nós não somos salvos pelas obras, porém, nós fomos salvos para as obras. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu queria exemplificar alguns tipos de cristãos que, ao meu ver, existem. E aí os irmãos vão meditando referente a isso. Hoje existem alguns cristãos que são aqueles cristãos que, por exemplo, eles podem não fazer o mal da forma que o mundo vê como mal. Mas se a gente olhar pelo lado da Bíblia, da palavra, ele faz o mal. Como assim? Existe cristão que faz mal? Existe. Por exemplo, o cristão colérico. Sabe aquele cristão colérico? E aquele cristão que você não pode pisar no pé dele? Você pisar no pé dele, meu amigo, acabou-se. É aquele cristão que se você está no trânsito, por exemplo, e se o cara vir bater em você, ele é o primeiro que abre a porta e sai para querer brigar.
Ele está fazendo bem? Não. Ele pode não estar fazendo mal do jeito que o mundo entende o que é o mal. Não pode estar matando, roubando, não pode estar agredindo aleatoriamente. Ah, ele foi porque o cara bateu nele de forma errada, o cara estava embriagado, ele foi e tirou satisfação. Mas é isso que Cristo nos ensina? Então, esse é o primeiro tipo de cristão. Ele faz o mal, porém não é o mal que o mundo entende como é que é o mal. Porém é o mal que Cristo ele refuta. O segundo tipo de cristão é aquele cristão que ele não faz o mal. Porém, ele também não procura fazer o bem. E antes disso, deixa eu dar um exemplo do cristão que é o cristão colérico, o crente colérico. Vou pegar o exemplo de Davi. Davi, quando ele ainda não era rei, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele já tinha passado por aquele processo da caverna, já tinha um exército dele poderoso, e em um momento ele estava cuidando de pastores de um determinado rei de uma cidade, vocês vão lembrar dessa história, e ao levar uma parte do exército, ao levar esses pastores até esse rei, eles pedem um auxílio, uma ajuda. E o rei diz o quê? Quem é esse Davi? Eu não sei quem é. Quem é esse filho de Jessé? Quando a mensagem chega para Davi, o que é que Davi fala? Se armem todos e que Deus me mate se hoje ele e toda a sua família, toda a sua casa não morrer. Esse é o cristão colérico. É o crente Davi. Davi antes de ser rei. Voltando para o segundo. O segundo crente, como eu falei, é aquele que não faz o mal, porém ele não procura fazer o bem. E quando faz, é porque tem algum interesse. Vou botar aqui como o crente fariseu. O fariseu é na Bíblia, os fariseus eram o quê? Aqueles homens que eram extremamente rigorosos com a lei. A obra da lei. Eles eram extremamente rigorosos com isso. Eles faziam tudo ao pé da letra. Procuravam não fazer o mal. Mas também ele não buscava fazer o bem. O que estava na lei é o que ele fazia. Tanto é que Jesus várias vezes refuta eles com vários exemplos. Porém, como é para ele fazer algo em troca, ele queria fazer o bem. Quando era para ter algo em troca, ele buscava fazer o bem. O bem, entre aspas, né? Então, o segundo tipo de crente é o crente fariseu. O terceiro tipo de crente é aquele crente que ele até faz o bem. Quando aparece a oportunidade, ele faz o bem. Mas só se tiver naquelas condições dele. Se der para mim, eu faço. Se não der, também, ó. É que nem uma vez um pastor, ele deu um exemplo sobre a questão das obras em questão sobre o sustento do mais necessitado. Ele disse que teve uma vez que ele estava fazendo uma missão e aí o pessoal chegou bem pobre, realmente passando situação de fome, e veio falar com um pastor que estava com ele, e o pastor disse, olha, nesse momento eu não vou poder te ajudar, mas vou só orar por tu e tá. Mas o que ele estava precisando? Estava precisando de um auxílio, um alimento. Não era só a palavra que ele queria. Ele precisava da palavra com toda certeza. Porém, ele precisava de um alimento. Então, o terceiro tipo de cristão é aquele cristão que ele faz quando aparece. Mas só se der. Se não der também, ele não vai procurar outra pessoa. O que poderia ser desse pastor? Olha, agora eu não tenho não. Ó, deixa eu orar para tu, mas peraí que eu vou falar com fulano, eu vou conseguir para você alguma coisa. E ia atrás da solução. E não, eu não posso, vai em paz. E é o que muito cristão hoje faz. Não tenho não, mas vai com Deus, Deus te sustente. Então, vou dar um exemplo também sobre esse cristão, sendo que é um exemplo invertido, vamos dizer, um exemplo positivo da Bíblia para isso. Quem se lembra da história de Naamã? Naamã, um dos chefes do exército inimigo do povo de Israel, ele
depois de uma vitória, ele leva uma menina escrava. Sendo que Naamã ele tinha uma doença, naquela época, uma doença que era muito grave e que causava exílio, afastamento, a lepra. Sendo que essa menina escrava, que não tinha nenhum motivo para ajudá-lo, e ela em si não podia, mas o que é que ela fez? Olha, eu não posso, mas na minha terra tem um homem de Deus que ele pode. Vai lá, fala com ele e segue as instruções dele. Ela não podia fazer, mas o bem estava dentro dela. E ela transbordou. Mesmo que ele não merecesse, ela era escrava, foi saqueada, a família morta. Foi sequestrada, a família morta, virou escrava. Teria todos os motivos para nem estar aí pro chefe dela, pro senhor dela. Mas o que ela fez? Ajudou. E o quarto tipo de cristão, o quarto tipo de crente, é aquele crente que ele está ativamente buscando ajudar, fazer o bem. É aquele crente que está o tempo todo transbordando coisas boas. É aquele crente e eu tenho certeza que vocês já viram pessoas que não tinham condições nenhuma de ajudar uma pessoa, mas ela ia lá e ajudava. Às vezes até tirando dela para dar para outra pessoa. E um sorriso no rosto, um coração alegre. E Deus sempre supriu. E aí, para eu levantar novamente a moral de Davi, né? Dar um exemplo de Davi também. Sobre esse crente que procura ajudar mesmo sem ter condições. Quem se lembra da história em que Davi ainda também, ele não era rei, mas estava naquele período de transição. Ele sai para combater em uma guerra que não era dele. Quando ele volta, tudo que era dele, a família, mulheres, não só dele, mas de todo o exército dele, um povo amalequita, ele chega, saqueia, leva todo mundo e sai. Foge. Leva tudo. E aí Davi, todos eles, os 6 homens, começam a se desesperar e tal, sendo que Davi, peraí, senta, ora, pergunta a Deus se subirei eu contra os amalequitas, irei até lá, conseguirei encontrá-los, e Deus, vai. Sendo que Deus não dá a direção. Diz, vai. E Davi pega e vai-se embora. No caminho, aparece um homem no deserto, um escravo, ferido, quase morto. Veja, Davi estava desesperado, não só ele, todos os homens, para recuperar toda a sua família, tudo que ele já tinha começado a ter de ganhos, de riqueza, de espólios de guerra. Estava desesperado, não sabia nem qual era o caminho. Mas ele viu um homem escravo, deitado no chão, praticamente morto. O que a maioria poderia fazer? Eu não tenho nada a ver com isso. Segue em frente. Sendo que Davi fez o quê? Parou. Davi parou. Para aí todo mundo. Vamos ajudar aqui o rapaz. Pegou, ajudou. Ele mesmo pegou azeite, vinho. Ele mesmo cuidou das feridas. E perguntou, de onde você é? Ele, eu sou um escravo. Sou um escravo egípcio. E eu estava com os amalequitas. Por estar doente, o meu senhor me jogou aqui para morrer. Aí você estava com os amalequitas? Ele estava. E para onde eles foram? Eu posso te dizer, se você prometer não me matar. E aí ele fala, dá a direção para Davi, simplesmente porque Davi parou para ajudá-lo. Novamente, ele procurou fazer o bem, mesmo em uma situação em que ele não tinha o porquê, não tinha tempo para fazer. Em momento de desespero, ele decidiu ajudar. E essa ajuda que ele parou para dar foi justamente a direção que era para ele tomar. Provavelmente, que caso ele não parasse, ele ia seguir, seria caminhar, e provavelmente não encontraria. Porque Deus colocou aquele homem no percurso, no caminho, justamente para mostrar o coração de Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele simplesmente era um homem totalmente bom, como as pessoas
novamente, entende o bem, mas era um homem que ele era arrependido, um homem que estava o tempo todo disposto a ajudar. A irmã falou também sobre a questão do enfrentamento de pessoas que tinham feito mal. Eu vou fazer. Os outros chegaram e falaram para ela, agora é a tua hora, se vinga. Quem não se lembra quantas e quantas vezes o rei Saul, na época que estava perseguindo Davi, apareceu para ele, teve uma oportunidade, os amigos dele chegavam e diziam para ele, olha, agora é a hora, Deus te entregou ele. E Davi falava o quê? Quem pode tocar no ungido do Senhor? Quem pode tocar no ungido do Senhor? Eu não farei nada de mal contra ele, não. Eu não farei nada de mal contra ele. Então, meus irmãos, tem esses 4 tipos de crentes. E aí, eu creio que vocês, na reflexão, foram encontrando casos, foram encontrando situações que até mesmo vocês possam ter passado, ou que de pessoas que vocês viram que passaram por determinadas situações parecidas com essa. Mas por que eu peguei isso como exemplo? Porque, novamente, a boca, ela fala, ela transborda, nós expomos aquilo do que estamos cheios. Nós só transbordamos o que nós temos em excesso. Isso é o significado de transbordar. Se eu pegar esse copo d'água aqui, ele tem água. Se eu pegar esse outro copo d'água e encher aqui, ele vai transbordar água. Ele não vai transbordar suco de uva, não vai transbordar refrigerante, porque ele não tem, ele tem água. Da mesma forma somos nós cristãos. A gente transborda o que temos em excesso dentro de nós. E quando Cristo ele fala nessa mensagem do texto de Mateus 25:41, ele deixa uma palavra muito clara aqui. E aí eu vou ler novamente para que vocês entendam. No 41, então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes. Aqui, ó, não me destes. Vou pegar aqui essa frase, não me destes, não me recolhestes, não me visitastes. Tudo Cristo ele aqui está falando que a pessoa não fez. O ato aqui é simplesmente do não fazer. Não foi ela que fez, por exemplo, no contexto aqui da palavra, não foi ela que chegou e fez aquela pessoa ter fome. Ela estava com fome. Ela só não ajudou. Ela estava enferma. Não foi ela que fez a pessoa ficar enferma. Ela estava enferma, mas ela não visitou. Ela estava presa. Não foi ela que levou, acusou ou fez qualquer coisa que fizesse aquela pessoa estar presa. Ela só não foi visitar. Então, o não fazer é tão grave quanto o fazer. O não fazer o bem é tão grave quanto o fazer o mal. E entra naquele ponto do cristão 3S novamente. Salvo, sentado e satisfeito. Não faço mal, mas também aqui, ó, estou aqui sentadinho, tudo certo, esperando só minha hora. Então, meus irmãos, a gente tem que começar a entender o porquê a gente foi salvo. Tem uma frase muito famosa de um cara que fez a transformação da igreja, que é de muito tempo atrás, e é Martinho Lutero. Ele fala a seguinte frase: somos salvos pela fé, somente. Mas a fé que nos salva, ela nunca está sozinha. Não tem como uma pessoa chegar e falar que tem fé, mas fé só para ela. A fé que é guardada para ela. Outra frase de um grande teólogo, também da antiguidade, ele fala assim, ó, não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem elas. Ah, Alex, tem um exemplo na Bíblia que ele foi salvo sem as obras, com toda certeza. E vamos ver o contexto dele, que é o ladrão da cruz.
Aquele ladrão na cruz, ao lado de Cristo, eu já vi, tem um grande teólogo que ele fala também da seguinte forma: ele estava preso, as suas mãos estavam presas, então ele não tinha como fazer obras. Ele estava também da mesma forma esquartejado, chicoteado, então ele não tinha como, não tinha nada o que dar. Estava sentenciado à morte também, então ele não tinha o que retribuir. Mas uma coisa ele fez: ele se arrependeu. Ele teve fé, ele creu em Cristo que estava ao seu lado naquele momento. Porém, tem muitas pessoas que pegam esse exemplo e colocam: olha aí, ele foi salvo e não precisou fazer nada. Mas o que aconteceu com ele logo em seguida da salvação dele? O que aconteceu? Ele morreu. Então, salvo você esteja no leito de morte, ou querendo morrer amanhã, ou hoje, não sei, você está sendo salvo para as boas obras. Você está sendo salvo para fazer a obra do Senhor. Mais para frente eu vou falar um pouco do que seriam essas obras em si. Mas tem um texto que é muito claro, e aí eu quero deixar muito claro isso, que é um texto também que é muito famoso, que é Efésios 2, 8, 12. Todo mundo conhece bastante esse texto, que é justamente o texto que fala sobre a questão das obras. Sobre a questão da fé. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui, Paulo, ele deixa claro, da mesma forma que o exemplo anterior, quando eu falei, da frase de Martim Lutero, que ele fala que somos salvos pela fé somente, porém a fé ela não vem só, ela vem com as obras, incluso. Paulo deixa claro também. Sendo que tem um outro texto, que eu queria também que vocês, se pudessem, abrissem. Primeiro, no mesmo texto de Paulo, o 10, ele complementa a frase que Paulo fala no 8 e no 9, sendo que ele fala o seguinte: porque somos feituras sua. Feitura de quem? Feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O significado aqui de andar é um significado ativo, praticar. Então, Paulo no mesmo texto, ele fala: não são salvos pelas obras, vocês são salvos pela fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie disso. Porém, somos feituras dele para as obras que ele mesmo fez para que a gente ande. Mas tem um outro texto que ele é mais enfático referente a isso. Tiago 2, 17. Vamos abrir aí, Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Nós somos salvos através da fé. Mas se a fé ela não vem junto com as obras, ela é morta em si mesma. Aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Você tem fé só para você mesmo? É só a fé sua, que é ali na sua redoma? É só isso a sua fé? Em outro texto, Paulo ele adverte: se nós temos fé somente para as coisas de Deus aqui nesse mundo, somos os mais miseráveis. Tem pessoas que têm fé somente para as coisas aqui na terra. Essa é a fé verdadeira? Essa é a fé que nos salva? E mais, vamos abrir também Mateus 7, 16.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Mateus aqui, no caso, transcreveu, mas quem estava falando aqui era Cristo. E ele estava falando aqui no contexto dos falsos profetas, falando que aqueles que são os falsos profetas, eles vão demonstrar a falsidade dele pelas obras dele, pelos frutos. Os frutos são gerados através das obras. Então, vários e vários textos, eles demonstram que, primeiro ponto, clareza que a fé é que nos salva. Porém, a fé, ela vem através... A graça de Deus é recebida pela fé. E essa fé que nos transforma, nos gera. É um fruto. Não tem como você ter uma fé, ser transformado e não ser uma pessoa nova. Gerar frutos bons. Não tem como. Não tem como. Em Mateus aqui, Jesus fala, tem como o figo dar uma outra fruta que não seja figo? É a mesma coisa que você pegar e várias vezes, quando a gente, quando era criança, não sei se aconteceu com você, mas a gente, amanhã eu tava subindo o pé de manga para tirar manga. Ah, não, tu subisse o pé de manga para tirar maracujá. Pode? Não pode. Você vai subir o pé de manga para tirar manga mesmo. O pé de acerola para tirar acerola. Da mesma forma, não tem como uma pessoa que tem fé, que foi transformada, não transbordar as boas obras. Queria que os irmãos abrissem o outro texto, João 15, e vamos estar lendo o 1, do 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estivereis em mim. O que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda vara, todo galho que estiver em mim e que não der fruto, o que Deus vai fazer? Corta. Ele não está falando que ele deu fruto mal, não. Que não deu fruto. Simplesmente não fez. Aquele que dá o bom fruto, aquele que dá o fruto, ele limpa. Vamos pegar um exemplo de uma árvore quando está começando a ficar ressecada. Ela já deu fruto, mas está começando a ficar ressecada, está diminuindo o fruto. E o que a gente chega e faz? Começa a podar, tirar os galhos secos, dar uma regada diferente, cortar. A gente não sabe, a árvore não sente, mas vamos imaginar que cada corte daquele fosse uma dor na árvore. Quando ele fala aqui, ó, todo aquele que dá fruto, o Pai limpa aquele que dá fruto para que dê mais. O limpar é justamente o trabalhar de Deus. É aquela dor que ele vai estar apertando em você, é aquela repreensão que ele vai estar fazendo em você, é aquilo que ele vai estar fazendo na sua trajetória, na continuação até a sua salvação. É Deus limpando, Deus moldando, que nem o exemplo do barro e o oleiro. É Deus quebrando muitas vezes e refazendo. É isso o significado do limpar que Deus faz. Mas novamente vou voltar ao ponto. Todo aquele que não dá fruto. Todo aquele que não faz aquilo que para quem foi salvo, o fruto do Espírito, as obras, Deus corta. Então, novamente, a salvação ela vem pela fé, não vem de vós, não é pelas obras, é um dom de Deus. A salvação é uma transformação. A salvação é um processo. É um processo que dura durante toda a nossa vida. Novamente, a não ser que você queira morrer amanhã, hoje você pode tirar um dia de descanso.
não vou fazer nada de mal, tal. Se você vai morrer amanhã, vai morrer hoje, que nem o escravo, o ladrão na cruz, tá tudo certo. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de aceitar quando eu, no meu começo de convertido, era justamente a questão de que de ter o entendimento de que aquela pessoa, aquele cara, aquela mulher que fez a maldade a vida toda, assassinou, estuprou, tudo que é de ruim, que a gente sabe. Mas no final da vida ele teve um arrependimento verdadeiro, ele era salvo. Isso para mim não me entrava. Logo quando quando eu me converti, não me entrava. Eu não conseguia entender isso, o porquê. Mas é justamente por causa disso. É pela fé em Deus, é a misericórdia de Deus. Não é pelo que fez. Deus é o único que ele é capaz de apagar tudo o que nós fizemos a partir daquele momento que a gente aceitou a Cristo, que a gente realmente aceitou ele como Senhor e Salvador, dali para trás, apaga tudo. Mas dali para trás. Não é dali para trás e o que você for fazer daqui para frente, não. Daqui para frente tem que vir um arrependimento. Tem que vir a transformação. Tem que vir a mudança. Não tem como você dizer que tem fé, que foi transformado, que está salvo, se você está querendo viver ou está trazendo, carregando as coisas que você carregava quando você era do mundo. Os sentimentos que afloravam em você quando era do mundo. Os desejos, as paixões que afloravam quando você era do mundo. Não tem como dizer que você está salvo se você continua lutando e perdendo contra isso. Então a fé, ela nos salva, sendo que a salvação é um processo. Não é levantei a mão, aceitei a Cristo, estou salvo, acabou-se. Não. Começou ali. Ali foi o start, o ponto inicial. O ponto que iniciou. A virada de chave que você precisava, agora você está caminhando, andando para a salvação. Um outro texto que eu queria que vocês também abrissem, que está em 2 Pedro. Vamos começar lendo 2 Pedro 2, vamos ler o 1, e depois a gente vai ler o 20 e o 22. 2 Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui Pedro, ele está falando com cristãos, com convertidos. E aí vamos para o 21, 20 e 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, depois de levantar a mão e dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador, depois de eu me considerar um cristão, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que Pedro está falando aqui? A pessoa que se converteu, que andou no caminho, que entendeu, porque tem outra coisa que os cristãos dizem também, aquele que entrou na igreja e depois saiu é porque nunca se converteu verdadeiramente. Não é o que Pedro está dizendo aqui, não. Sabe por que as obras, sabe por que a salvação é algo que é percorrer, que é contínuo? Porque, vou dar um exemplo da academia.
Se você for para a academia uma vez só, você vai conquistar uma resistência, uma melhor saúde? Não vai. Você vai fazer uma vez, vai sentir dor, mas não vai ter o resultado. Mas se você começar a ir todos os dias, você vai começar a ter o resultado. E esse resultado ele vai se transformar. Ele vai externar. As obras, elas externam, elas fazem com que cada vez mais você fortaleça a sua fé. A sua fé ela é fortalecida através daquilo que você transborda. Isso é que vai fazer com que a sua fé ela aumente, com que sua fé ela cresça, com que sua fé cada vez mais ela seja a fé perfeita aos olhos de Deus, não a perfeição aos olhos do homem. É isso que Pedro ele fala. Ele fala justamente aqui, ele exorta justamente porque teve pessoas que estavam no caminho de Jesus. Porém, ouviu vento de doutrina, ouviu pessoas que surgiram falando bonito, mas falando um evangelho que não era o evangelho de Cristo, e por não fortalecer a fé, caiu. Por não enriquecer o coração da palavra de Deus, da prática, caiu. Voltou de onde tinha saído. E muitas vezes não precisa nem sair da igreja para voltar para o mundo, não. A gente vê aí. A gente está vendo como é que está hoje as práticas dentro de muitas igrejas. Então, meus irmãos, para que a gente possa finalizar, vamos abrir Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Vamos ler o 8 e o 9. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo aqui, ele deixa claro o que a gente precisa ter em mente para que a gente possa estar transbordando as boas obras. Para que a gente possa estar alimentando a nossa fé, para que a gente possa estar continuamente no caminho certo. Primeiro ele fala as características que a gente precisa pensar, e a gente sabe que primeiro para a gente fazer, primeiro a gente pensa. A gente não faz as coisas sem pensar. Não pensa, eu fiz sem pensar. Primeiro você pensou. Se não foi naquele exato momento, foi em outro momento. Mas a concepção veio depois. Mas em todo momento você primeiro pensa, para depois você fazer. A sinapse neurológica é muito mais rápida e vem muito antes do que a ação do fazer. E em segundo, ele fala aqui a questão do ver, ouvir, que viu ele fazer. Vamos raciocinar um pouco. Por que Paulo fez tantas cartas exortando? A igreja de Filipe, a igreja de Corinto, a igreja de Romanos. Por que tanta carta exortando cristãos? Todo mundo sabe o que é exortação, né? É correção, chamando a atenção. Por quê? Se não precisava. Se já estava todo mundo salvo, já estava convertido. Para que eu vou exortar quem já está salvo? Não tem lógica. A gente pensar de que levantei a mão, aceitei a Cristo, está tudo certo agora, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso me transformar, eu não preciso buscar diariamente, eu não preciso estar num processo de mudança, de santificação, de separação. Não tem lógica eu pensar dessa forma.